Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje estou de volta com o PET, semana 3, volume 2, do terceiro ano do ensino médio, com o tema quinhentismo. E antes que a gente comece a trabalhar aí a matéria e fazer os exercícios, peço para que vocês não pulem essa parte, porque eu tenho 3 recados extremamente importantes para vocês. Gente, o pedido de isenção do Enem vai até essa semana, então não percam. Se vocês ainda não fizeram, façam. Outro recadinho, nós temos as nossas lives de redação do nosso projeto Redação Online toda quarta-feira às 16 horas, com convidados especialistas no assunto, para ajudá-los aí a construir o repertório sociocultural, para que vocês consigam argumentar, para que vocês tenham informações suficientes, né, para construir a redação de vocês. Além de, claro, trabalhar os pontos específicos da redação do Enem. E sabe o que é melhor nesse projeto? Ele é totalmente gratuito, gente. Também temos o nosso grupo do WhatsApp, só para compartilhar dicas de redação que vocês encontram lá no nosso Instagram. E lá também vocês encontram o cronograma semanal para saber exatamente qual o horário que saem as aulas que você precisa assistir urgentemente. E o terceiro recado é sobre o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais, que está vindo aí com tudo, com aulas de segunda a sexta, ao vivo e totalmente gratuita. Então fiquem por dentro das novidades que nós, do Escola Online, estamos preparando para vocês, tá bem? Então, galera, vamos para a nossa aula de hoje. O que é quinhentismo, meu povo? Gente, quinhentismo se refere ao quê? Aos anos de 1500, ao século XVI. E o que estava acontecendo nessa época aqui nas nossas terras? A chegada dos portugueses. Mas falando especificamente do que se refere esse termo, né? É um termo literário que vai falar sobre todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI. Então, o quinhentismo, ele fala, né, ele se refere ao momento em que a cultura europeia foi introduzida no país com a chegada dos portugueses. Olha aí os portugueses chegando nas terras brasileiras. Então, a partir da chegada dos portugueses e da dominação do território brasileiro e dos povos originários, começam aí a surgir os textos desses portugueses que atracaram aqui, nos quais eles relatavam, né, o que viam e o que vivenciavam. Essas manifestações, elas se prenderam basicamente à descrição da terra e do indígena, ou a textos escritos pelos viajantes jesuítas e missionários. Bom, galera, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas, algumas terminologias que a gente ainda usa, mas que nós devemos ter um pouco de criticidade quanto a elas. Por exemplo, o termo descobrimento. Já há aí, né, já é quase que consenso que não houve um descobrimento, mas que houve um processo de dominação e que não foi um processo pacífico, né? Outra coisa que nós podemos pensar aqui, eu utilizei a terminologia indígena, o termo indígena. E esse termo, gente, é o que os indígenas pedem, né? Eles requisitam que nós utilizemos para quando nós fomos nos referir, quer dizer, a eles. Porque o termo índio foi um termo cunhado, né? Foi um termo trazido aí pelos portugueses, pelos colonizadores, né? Ao chegar ao país, ao chegar às terras brasileiras, porque eles acreditavam, né? O que eles queriam mesmo com essa viagem era chegar à Índia.
porque eles queriam aí comprar os temperos, né? Então a galera foi comprar tempero e errou o caminho e veio parar aqui no Brasil. E o que acontece? O termo índio, ele é carregado de estereótipos e de preconceitos que não condizem com a realidade dos nossos indígenas, dos indígenas brasileiros. Então, o termo indígena, ele traz aí a significação de povos originários, né? Então, aqui eu trouxe alguns termos para que vocês pensem. Se vocês discordam, tudo bem, mas tenham aí senso crítico quanto a esses termos, ok? Porque essas palavras, elas são carregadas aí de ideologia, né? E de significações que muitas vezes não são aí corretas, não são usuais para os dias de hoje, tá bem? Outro ponto a ser tratado sobre essa produção literária desse momento. Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil. Ela está ligada ao Brasil, mas ela não é uma literatura genuinamente brasileira, porque ela denota a visão, as ambições, as intenções do homem europeu, do colonizador, em busca de novas terras e riquezas. Então não são textos escritos, né, para as pessoas que moravam aqui. Eram textos basicamente para os portugueses e para outros povos, né, para o restante dos países, para que eles soubessem do processo de colonização e conhecessem também a realidade que esses portugueses, que os colonizadores estavam, né, imersos aqui nessa nova terra, nesse novo mundo. Então, vamos continuando aqui a falar mais sobre essa produção literária. Temos, então, a literatura informativa, que a mais conhecida e a produção mais conhecida é a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Onde ele fala sobre o processo de catequização, na qual ele fala sobre esse processo de catequização dos indígenas. E fala também sobre as suas observações, descreve, né, as suas impressões sobre esses povos, sobre a terra brasileira. Essa literatura informativa, então, ela também vai ser conhecida como literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas, né? E ela é advinda aí das grandes navegações. Esses textos, eles registravam, né, o levantamento das novas terras dominadas, de sua floresta, né, de sua fauna, de sua flora, de seus habitantes e cultura, que diferiam muito dos europeus. Então existia aí uma visão dita exótica sobre as diferenças, né, culturais, étnicas e também físicas do território brasileiro. O que é importante para vocês saberem é que não há um consenso sobre essa literatura, né, que é cunhada como literatura informativa, mas sobre ser realmente literatura. Apesar dela ter uma carga histórica, ela não tem aí um trabalho estético, tá bom? Então, existe aí um problema, né, de consenso se pode ser ou não uma literatura, porque são cartas, são textos de registros e não propriamente textos, né, que têm aí um trabalho estético. Vamos aqui à segunda, né? A segunda categoria da literatura produzida aí no quinhentismo, que é a literatura de formação ou de catequese. O que acontece nesse caso? São obras de cunho pedagógico ou moral produzidas pelos missionários jesuítas. Esses religiosos, né, vindos aí de Portugal, eles tinham a missão de catequizar os índios. Por isso, eles deixaram, né, tratados, cartas, crônicas e poemas que registravam não só a prática religiosa da propagação do catolicismo, bem como registros dos textos
com certo refinamento estético. Então, essa literatura de formação, ela já tem mais aí um trabalho estético, um refinamento literário. Então, para ela já há um consenso maior que ela pode sim ser considerada enquanto literatura. E ela é voltada aí para finalidades religiosas. Vamos aqui às características, né? Quais são as principais características do quinhentismo? Linguagem simples, uso de adjetivos, né? Porque eles estão descrevendo. Então, quando a gente descreve, nós utilizamos muita adjetivação, né? Conquista material e espiritual, porque era conquista tanto do território, das suas riquezas, né? E também espiritual, porque tinha esse objetivo da catequização dos indígenas, né? Então, são textos aí descritivos, informativos, narrativos e também dramáticos. Tudo bem? Então, vamos passar aqui para as atividades. Atividade de número 1, da FUVEST. Entende-se por literatura informativa no Brasil. Letra A, o conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiro. Letra B, a história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI. Letra C, as obras escritas com a finalidade de catequese do indígena. Letra D, os poemas do padre José de Anchieta. Letra E, os sonetos de Gregório de Matos. Como nós acabamos de ver, né, a literatura informativa, ela é um conjunto de relatos de viajantes e missionários sobre a natureza e sobre o homem brasileiro. Vai falar sobre o território, né, e sobre os indígenas, trazendo uma descrição. Então, a letra correta é a letra A. Atividade de número 2, são características do quinhentismo. Linguagem simples, letra A, né? Letra B, uso de adjetivos. Letra C, textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos. Letra D, conquista material e espiritual, preocupação com a estética dos poemas. Bom, o que nós acabamos de ver? Existe sim a linguagem simples enquanto característica, ao uso de adjetivos, são textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos, há a conquista material e espiritual, mas não está expressa essa preocupação com a estética dos poemas. Então, as letras corretas aqui são as letras A, B e C. Tudo bem? Atividade número 3. Sabe-se que a literatura brasileira quinhentista não primava pelo valor estético, mas se destacava pelo valor informativo, pelo caráter informativo, quer dizer. Porque a referida literatura apresentava tantos textos informativos, o que os escritores da época queriam informar? Vamos à sugestão de resposta. Os textos tinham o objetivo de descrever e relatar aquilo que eles encontravam nas novas terras, as pessoas de seu país e do restante do mundo. Nestes textos eram abordados aspectos físicos, étnicos e culturais, de modo que descreviam a fauna, a flora, os habitantes, seus costumes e tudo aquilo que julgassem relevante de ser registrado. Então, essa é a minha sugestão de resposta. Vocês, claro, escrevam com as palavras de vocês, tá bem? Vamos aqui à atividade número 4. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais casos de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Esse é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo os indígenas brasileiros que eles encontraram aqui logo quando eles chegaram, né?
Então, o trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de literatura. Letra A, de informação. B, de cordel. Letra C, naturalista. Letra D, ambientalista. Letra E, de formação. Bom, como nós sabemos, esse texto é pertencente à literatura de informação. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos à atividade de número 5. Defina a diferença entre a literatura de informação e a literatura de formação. Então, aqui vocês são bem livres, né, para citar aí as características que uma vai divergir, vai diferir da outra. Aqui eu trouxe a minha sugestão de resposta para vocês. A literatura de informação visava relatar e descrever os aspectos físicos, étnicos e culturais da nova terra e de seus habitantes, enquanto a literatura de formação era produzida para fins religiosos, buscando a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa segunda possui certo trabalho estético, o que também a difere da primeira, que era escrita apenas com a finalidade informativa. Então, vocês podem trazer o máximo possível de diferenças que vocês conseguem observar entre a literatura de informação e a de formação. Tudo bem? Então, aqui a gente finaliza os nossos exercícios da semana e eu gostaria de trazer aqui uma tirinha do Armandinho para vocês. Olha só o que ele fala. E assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? Aqui ele usa até o termo índio, né? Ele não usa o termo indígena. Mas vamos prestar atenção em uma coisa, que é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa literatura, né, é do ponto de vista do colonizador, ela é produzida sob o ponto de vista do colonizador. E aí nós temos, né, sempre que balizar, né, que temos aí um outro ponto de vista, que é o dos povos originários, né? Então eu trouxe essa tirinha para vocês, para que vocês consigam aí relacionar, refletir um pouquinho sobre esse processo que até então é dito como descobrimento. Vamos trabalhar o nosso senso crítico e pensar um pouquinho a respeito desse processo, que, como eu falei com vocês, não foi um processo pacífico e nós precisamos, né? Infelizmente nós temos poucos registros aí, né? Que sejam históricos, que sejam literários da versão dos indígenas. Mas como nós sabemos, nenhuma história tem só uma versão. Ok? Então, galera, esse é o recadinho que eu tinha para deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem os comentários de vocês aqui embaixo, tá bem? E muito obrigado. Até a próxima aula. Espero vocês. Tchau, tchau.